Antes da gente se aprofundar no conto de mistério propriamente dito, a gente tem que pensar na estrutura do conto em geral. Então, esses aspectos que eu estou destacando agora fazem parte da estrutura de qualquer conto, ok? Para começar, a gente entende que o conto é uma narrativa curta. Então, a gente entende como narrativa curta algo aí em torno de 20 a 50 páginas, isso podendo variar um pouquinho. As histórias mais grossas que a gente lê, aqueles livros maiores, a gente chama de romances. E as histórias que são médias, a gente chama de novelas. A narrativa mais curta que a gente tem, então a gente chama de conto. Ok? É importante a gente lembrar que o conto é escrito em prosa, ou seja, ele não é escrito em verso. A sua formação é sentenças a partir que formam parágrafos que vão formar os capítulos ou as seções. Em geral, o conto não tem capítulos, mas isso pode acontecer, tá? Agora, o importante é pensar que o conto é escrito em parágrafos, em prosa, nunca em versos e estrofes. Nós temos, então, uma narração que é fictícia, ficcional. Isso quer dizer que ela não tem nenhum compromisso com a realidade, embora ela tenha que parecer real para o seu leitor, ou pelo menos crível, né? A gente pode apresentar uma realidade paralela, uma realidade diferente, e ela pode ser algo que o leitor seja levado a crer, mas ela não tem um compromisso com a realidade que a gente vive. Então ela é fictícia. E é uma história com poucos personagens, até por causa da sua extensão. A gente não poderia esperar muitos personagens numa história que vai durar pouco, porque eles ficariam com a abordagem pouco profunda, né? Então a gente tem poucos personagens no nosso gênero conto. E assim como poucos personagens, a gente vai ter também poucos ambientes. Então, só lembrando mais uma vez, essas características, elas estão em todos os contos de todos os estilos. E não é isso que vai qualificar um conto como sendo de mistério. Isso é um conto. Agora, a gente pode ter contos de humor, contos de romance, enfim, como a gente pega a palavra romance para se referir a relacionamento amoroso e não a uma extensão de narrativa, né? Então a gente tem contos de diversas temáticas, e o conto que a gente vai abordar aqui é o de mistério. Agora, essas características que a gente enumerou aqui nessa seção 1, elas aparecem em todo tipo de conto, ok? Agora sim a gente entra no nosso estilo, que é o mistério. E o que é mistério? A gente tem aqui duas definições que a gente pode adotar para começar a pensar nessa questão. Mistério é algo que é secreto, algo que é oculto, que não é repartido com os outros. Ou seja, a gente está falando de um segredo. Então, tudo que tem uma causa oculta ou desconhecida, aquilo que é ininteligível, que a gente não pode entender e nem explicar. Mistério é aquilo que a gente não sabe do que se trata. É aquilo que fica para se desvendar. Isso que é o interessante no conto de mistério. A gente vai ter a todo tempo um problema que a gente precisa, de alguma forma, resolver. Então, só lembrando aí, a palavra ininteligível, né? É aquilo que a gente não consegue entender, beleza? E quando a gente fala em mistério, é interessante também fazer um parêntese para a gente poder explicar o termo suspense, né? Suspense é qualquer situação em que há um acontecimento e em que a explicação, continuação ou desfecho ficam aguardados com muita impaciência, com muita inquietude, né? A gente fica ali naquela sensação de saber o que vai acontecer, como aquilo vai se desenrolar. É aquela sensação de agonia que a gente tem quando lê a história e espera de todo modo que o seu problema seja resolvido. Tem aqui uma definição também, olha, que eu peguei e diz assim: artifício que consiste em retardar ou parar momentaneamente a ação num momento crucial, a fim de criar no espectador, ouvinte ou leitor uma expectativa ansiosa e angustiante dos acontecimentos que virão a seguir. Então a gente está falando de agonia, daquela sensação de que a gente tem uma pendência que precisa todo o tempo ser resolvida, e esse sentimento que fica no ar nos causa aquela agonia, aquela vontade de ver a questão o quanto antes decifrada e resolvida.
E aí a gente entra nos principais tipos de conto de mistério. Então a gente tem de um lado o suspense sobrenatural, né, cuja história tem natureza inexplicável, ou a explicação transcende a realidade. Então o nosso mistério não vai ter a ver com coisas que podem acontecer na nossa realidade. Ele vai ter a ver com coisas que acontecem e que a gente não pode explicar de forma lógica. Enquanto o suspense policial, que é aquele que envolve mais a figura de um detetive ou de fato policial, como o nome diz, tem natureza investigativa, ou seja, ele se baseia em pistas que de alguma forma têm que ser desvendadas por um profissional. E o que acontece ali está no campo do real. São fatos, né, que realmente poderiam acontecer na nossa vida, no nosso cotidiano, no dia a dia. E a gente não pode confundir com a ausência de ficção. Esses fatos não aconteceram, mas eles, de alguma forma, poderiam acontecer dentro da lógica da realidade. Ok? E aí a gente tem aqui as 4 etapas de uma narrativa, como a gente já viu no 6º ano, né? A narrativa apresenta as seguintes etapas: apresentação, complicação, clímax e desfecho. E eu fiz aqui um panorama de como essas etapas se desenvolvem na narrativa, particularmente de mistério. Então, na apresentação, a gente tem aí o momento em que a gente conhece os personagens e o ambiente, como isso acontece também em qualquer narrativa, né? Mas a complicação vai acontecer quando o conflito da narrativa se apresentar, e isso também é comum a todas as narrativas, mas aqui no nosso caso, o conflito aparece numa forma de treta, sabe? Algo sinistro, algo macabro, algo que nos causa espanto e que precisa ser resolvido. E aí a gente tem o clímax, quando a tal treta sinistra, né, que é o nosso conflito, fica muito, mas muito sinistro. Tipo um ponto muito alto de intensidade, sabe? E depois disso, só o que nos restaria seria resolver a questão. Nada mais poderia acontecer para deixar mais tensa a nossa história. E aí, quando a gente resolve a nossa treta, a gente tem o desfecho. E o desfecho, gente, é a resolução do problema para o bem ou para o mal. Ou seja, mesmo que o protagonista se dê mal, mesmo que ele morra, né? Enfim, mesmo que aconteça alguma coisa bem ruim, a situação de equilíbrio volta, assim como no começo, a acontecer. Então a gente não tem mais uma tensão que precisa ser resolvida. Ela já se desfez, ela já foi resolvida. E isso pode ser um final feliz ou não, tá? Não há obrigatoriedade da treta terminar positivamente resolvida. Beleza? Olha o olhinho aí, ó. Só olhando para vocês. Então vamos falar agora de foco narrativo. Foco narrativo, gente, é o ponto de vista do qual a história é contada, né? Então a gente está falando aqui do nosso narrador. O foco narrativo de qualquer história pode estar em primeira ou em terceira pessoa. Quando a gente tem a narração em primeira pessoa, então o narrador faz parte da história que ele está contando. Isso significa que ele é um narrador personagem. Agora, em terceira pessoa, a gente pode ter 2 tipos de narrador. O narrador observador, que é aquele que não participa da história, mas vai contar a história apenas do ponto de vista que ele pode observar. Enquanto que o outro narrador, que é o onisciente, e é raro ele estar em primeira pessoa, né? Ele estaria falando de um personagem capaz de ler mentes, mas quase sempre ele vai vir em terceira pessoa. O narrador onisciente sabe o que se passa no pensamento das personagens. Então, ele pode saber o que elas estão pensando, o que elas estão sentindo, e isso se reflete na narrativa que a gente está lendo naquele momento.